Bom dia, boa tarde a todas e todos. Esse vídeo vai começar uma sequência sobre variáveis qualitativas. E quando estamos falando de variáveis qualitativas, a primeira coisa que vem na mente é qualidade, ou seja, descrições. Então, o que está acontecendo é que a gente estamos descrevendo e dividindo nossos casos em categorias. Então, quando se está dividindo os casos em categorias, se pensa a matéria-prima. Pode ser sílex, pode ser quartzita, pode ser basalto. Cada uma dessas descreve um material lítico, mas não é algo que podemos contar. Então, outra coisa que vem muito à mente são as tipologias grandes, como as tradições cerâmicas, ou seja, para a Amazônia, tradição borda incisa, tradição inciso ponteada, tradição polícroma da Amazônia. Então, quando se chega a isso, você está numa outra escala. A tipologia é algo que agrega outras características para fazer uma nova característica. Então, ambos, as coisas tipo matéria-prima quanto tipologia de tradições cerâmicas, podem ser variáveis qualitativas, mas nós temos que ter um certo cuidado, especialmente quando lidamos com variáveis que agregam mais informações, porque se tiver outro elemento que fez definir a segunda variável, a gente não pode levar eles dois juntos, dizendo, porque você já gerou uma relação de, uma ligação, uma relação de forte ligação. Se a variável tempero cerâmica gerou ou foi a maior parte de que levou à tradição cerâmica, se tem uma relação obrigatória entre eles. Ou seja, depois não podemos fazer uma comparação da relação entre essas duas variáveis, porque a gente já sabemos que criamos essa relação. Ou seja, aquelas primeiras descrições de tipologia feito pela Beth Meggers na Amazônia dependiam no tempero. Então, não pode chegar a uma análise e considerar tempero como variável separada à tradição cerâmica. Esse tipo de coisa pode repetir várias vezes, não é uma situação, mas pode ter várias, porque a gente utiliza descrições para gerar os próximos tipologias, em vários casos. Então, só cuidado com isso. Mais dados bonitinhos, como que eles vão funcionar? A gente vai montar uma tabela, uma planilha de dados, em que os casos ocupam as diferentes fileiras e as variáveis as diferentes colunas. E, por exemplo, para dados zoológicos, uma variável poderia ser espécie. Uma outra variável poderia ser tipo de osso. E nisso, então, espécie e tipo de osso são variáveis que não têm dependência entre si, então vai ser razoável e normal fazer comparação entre essas variáveis. E a gente, pensando naquela mesma planilha, pode pensar uma lista enorme de descrições de casos. Mas ninguém quer ler
aquela lista enorme de descrições de casos, porque não faz sentido. Então, o que a gente faz com variáveis qualitativas é a gente fazemos sumários ou tabulações, a gente pode chamar, em que a gente vai descobrindo quantos casos correspondem e têm aquela qualidade. Então, nós vamos gerar números. E esses números vão permitir que nós trabalhamos com as variáveis qualitativas. Mas esses números continuam sendo efetivamente qualitativa. Então, lembre que ter número, ter uma contagem, não faz variável quantitativa. Variável quantitativa é feita pela possibilidade de medir aquilo. E a gente aqui não estamos medindo. Nós não temos uma escala de centímetros, nem metros, nem essas coisas. Não. Estamos com números de casos que pertencem a diferentes categorias. E, a partir disso, podemos explorar a distribuição das diferentes categorias nas suas variáveis e começar também a adentrar relações entre variáveis.